E aí, pessoal, tudo bem? Realizando as nossas aulas do voleibol da hípica. Hoje eu estou aqui com o professor Fábio. Nós traremos uma proposta diferente para vocês. Falaremos sobre regras básicas, conceitos e particularidades do voleibol. Aproveitem. Muito bem. O primeiro tópico que a gente vai abordar hoje diz respeito à pontuação do jogo de vôlei. Boa parte das pessoas já deve conhecer como funciona a pontuação de uma maneira geral e a gente vai fazer umas observações a respeito disso. Primeiro de tudo, a maioria já deve saber que os jogos de vôlei são disputados em sets, onde um time para vencer precisa marcar 25 pontos e tem uma vantagem de 2 pontos. O time para vencer o jogo, ele precisa vencer 3 sets. E no caso de haver empate em 2 sets, disputa-se o que se chama tie break. Esse último set, o quinto set, ele vai até 15 pontos. E aí tem uma curiosidade a respeito disso, que até o final dos anos 90, mais ou menos, os jogos não eram disputados como a gente vê hoje, que cada bola vale 1 ponto e o placar é registrado, né? Antigamente tinha a vantagem, então a gente sacava, fazia vantagem, teria que sacar de novo para aí sim ter um ponto marcado. Então isso mudou e acabou caindo no sistema que a gente tem hoje, de que toda bola é ponto, fez 25, ganhou um set, ganhou 3 sets, venceu o jogo. Foi para o quinto set, esse set vai até 15 pontos somente, é o famoso tie break. Dentro dos sets, cada treinador pode pedir até 2 tempos. Esses tempos são chamados tempo de descanso e eles têm a duração de 30 segundos. Na Federação Internacional de Voleibol, os campeonatos regidos por ela, existem mais 2 tempos no 8º e 16º pontos, chamados de tempo técnico, ou comumente chamado o famoso tempo da TV. Uma outra coisa legal para a gente falar, conforme os sets estão acontecendo, são as substituições. No voleibol, as substituições são bastante limitadas, tem um conjunto de regras ali bem difícil de entender, mas vamos tentar explicar para vocês. Cada técnico pode fazer um total de 6 trocas dentro de um set. 6 trocas no primeiro, 6 trocas no segundo e assim por diante. E essas trocas, essas substituições, elas têm umas particularidades. Então, vocês entendam o seguinte, vamos supor que eu sou o jogador que sai, um dos 6 jogadores titulares, que começou o jogo na quadra. E o Lucas é um dos 6 jogadores reservas. No decorrer do set, o técnico pode pegar e me substituir pelo Lucas. Perfeito? Então, está sendo feita uma troca aqui. O Lucas entra na quadra e não consegue ter um desempenho dentro daquilo que o técnico esperava. O que o técnico vai fazer? Vai tirar o Lucas. Aí é que está o segredo. O Lucas não pode ser substituído por ninguém que não seja o jogador da escalação original. Eu. Certo? E nesse mecanismo de eu saio, o Lucas entra, foi uma troca. O Lucas sai para eu voltar, foram 2. Sobrou mais 4 trocas para o técnico fazer nesse set. Pensando no jogo e na sua continuidade, o fundamento que dá início ao ponto é o saque. O saque, ele é obrigatoriamente feito com as mãos. O decorrer do rally, ele pode ser feito com qualquer parte do corpo. E vale e é permitido, toda vez que a bola chega na sua quadra, vindo do saque ou transmitida durante o rally, é permitido o duplo contato, o famoso 2 toques. Já com aproximação na rede, a bola, em qualquer momento do jogo, inclusive no saque, ela pode tocar o bordo superior, a famosa fita de cima. Mas os jogadores não podem encostar na rede em nenhum momento. Pessoal, na sequência, a gente vai falar para vocês sobre o campo de jogo, sobre a organização do jogo e sobre os jogadores.
Primeiro de tudo, uma quadra de vôlei, ela tem 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. E ali no meio fica uma rede que separa os dois campos onde cada um dos times joga, certo? Nesse campo de jogo existe um espaço mais à frente chamado de área de ataque, que tem a famosa linha dos 3, né, que separa a área de ataque da área de defesa. Os jogadores que estão na área de ataque têm um conjunto de coisas que eles podem fazer, que é relativamente diferente dos 3 jogadores que estão lá na área de defesa. Ok? No decorrer do jogo a gente falou sobre substituições. Essas substituições têm um lugar específico na quadra, onde o árbitro conduz essas substituições. E a gente vai falar daqui a pouco do líbero, que é aquele jogador que usa camisa diferente. Ele também entra e sai da quadra por um lugar específico, por uma área específica, que a gente vai mostrar para vocês no nosso gráfico aí na tela. Precisamos falar também do saque. O saque tem um local específico para ser feito no final da quadra e é a partir dele, da posição do atleta que está realizando o saque, que é feita a contagem do rodízio nas 6 posições, com 3 atletas posicionados na zona de ataque, à frente da linha dos 3, e 3 atletas posicionados na zona de defesa, famoso fundo de quadra. Existe uma coisa muito importante, que é muito particular do vôlei, a respeito desse posicionamento. Vocês estão vendo no gráfico, posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os jogadores são colocados no início de cada set nessas posições e a arbitragem está ponto a ponto observando se os jogadores estão nessa ordem que foi posta lá no início do set. Os pontos vão acontecendo. O rodízio de um time quando faz ponto acontece. O rodízio do outro time quando faz ponto acontece. E os árbitros estão sempre atentos à ordem e ao posicionamento que esses jogadores estão na quadra. Caso algum dos jogadores fique fora dessa posição, essa situação gera automaticamente erro e ponto para o time adversário. E o último tópico da aula de hoje, nós falaremos sobre as funções táticas dos atletas na quadra. Vocês devem ter ouvido muito falar na televisão sobre o levantador. O levantador é aquele que prepara todas as jogadas. Historicamente, quem que nós temos como levantador, Fábio? A gente pode lembrar de Maurício, a gente pode lembrar da Fernanda Venturini, recentemente tem o Bruno, a Macris, né? Esses atletas mais famosos aí. A gente tem uma outra função muito importante no jogo de vôlei, que são os ponteiros. Eles são os responsáveis especialmente por receber os saques do adversário e por atacar as bolas nas extremidades, as bolas mais altas, né? Nesse aspecto a gente tinha um monte de atletas de destaque, né, Lucão? Giovanni, Giba, Lucarelli, Natália. Uma outra função que nós temos dentro da quadra são centrais, ou jogadores de meio. Eles ficam posicionados, como o próprio nome diz, no centro da quadra, tem a estatura maior do time e eles são responsáveis por bloquear nas extremidades e atacar as bolas mais rápidas. Quem que você lembra como central, Fábio? Eu tenho na minha cabeça o Carlão, que foi medalha de ouro em Barcelona. Me vem à cabeça o Gustavo. Recentemente a gente viu o Lucão e acho que provavelmente as meninas sempre vão ter a Fabiana e a Thaisa como referência nessa posição, né? Então, são esses nomes aí. Tem uma outra posição importante, uma posição que provavelmente vocês devem ter ouvido falar de muitos desses jogadores aí. São os jogadores que decidem os pontos, são os melhores atacantes. Eles são o oposto, a oposta, né? E, enfim, tá no aperto, o levantador vai recorrer ao oposto. Por exemplo, Marcelo Negrão, em 1992, André Nascimento, naquela geração de 2004 em diante, Wallace,
o nosso oposto mais moderno, Sheila, bicampeã olímpica, uma função que recebe as bolas nos momentos decisivos, falando no vôlei moderno. E para finalizar as funções dentro de quadra, o líbero. É uma função que exerce o trabalho simplesmente na área de defesa. A sua troca com os jogadores, ela é ilimitada. O líbero, como o Fábio falou anteriormente, usa uma camisa diferente, e nós do Brasil nós temos umas figuras marcantes dentro dessa função, mundialmente falando. Sim, provavelmente as duas primeiras pessoas que vêm à cabeça são o Sérgio Scadinha e a Fabiana, a Fabizinha, né? E aparecer dois igual a esses aí, eu acho que vai ser meio difícil, mas vamos aguardar, né? Muito bem, pessoal, é isso. Hoje a gente fecha essa aula um pouco mais teórica e tal, mas eu espero que tenha ajudado vocês a entender o jogo, né? Juntar aqueles fundamentos que a gente praticou com alguns jogos que vocês já viram por aí, né? E eu espero ver vocês em breve, mas o Lucas precisa lembrar de uma coisinha para as próximas aulas aqui do Hípica em Casa. Na próxima aula, a nossa 7ª, nós traremos um ambiente diferente, uma modalidade diferente dentro do voleibol que a Hípica proporciona para todos os sócios. A gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo.